Eu estou gravando esse vídeo no encontro de motorhomes do grupo Rodamundo em Pomerode. E esse rosto já é familiar meu há muito tempo, só que nós nunca fizemos vídeos. Boa tarde! Boa tarde, Nelly, tudo bem? Tudo. Te apresenta, por gentileza? Então, eu sou o Odirley Paza, da Partner Custom. Sou fabricante de motorhome, já trabalho no ramo há mais de 28 anos. E pela primeira vez estou em contato com a Nelly para fazer então um vídeo promocional do nosso canal aqui, do nosso motorhome, desse veículo que inclusive está à venda. Olha só, então nós vamos juntar duas coisas. Nós vamos apresentar uma montagem da Partner Customs, é isso? Isso, Partner Custom. Partner Custom, e também, ao mesmo tempo, aproveitar para mostrar aos eventuais interessados a venda desse veículo. De cara aqui, ó, eu já estou pegando na câmera lá em cima. E você fez uma proteção para colocar equipamentos, tipo a energia solar, as placas? Isso, exatamente. Na parte superior do carro, normalmente tem antena, clarabóia, placa solar. E a placa solar, ela não pode ficar tocando o teto, ela tem que ter um respiro embaixo para troca de temperatura. Então nós aproveitamos que tem um climatizador ali embaixo, clarabóia, antena, ar-condicionado, e fizemos esse acabamento lateral, que é um estribo lateral, que protege os equipamentos de teto e ao mesmo tempo tem suporte para 700 e poucos watts de placa solar. Tá bom. Ó, nós vamos assim, ó, combinar aqui o seguinte, colocaremos na descrição do vídeo todos os detalhes, aí incluindo a capacidade energética, hídrica, valores. Pois é, você falou que montou esse motorhome e está à venda. Me explica um pouco mais a situação cliente e empresa. Ótimo, é uma situação muito simples de entender, porque as pessoas perguntam por que um veículo novo está à venda. Isso. A resposta é muito simples, esse cliente já fez 6 veículos comigo. Então, ele é um cliente recorrente e hoje ele tem um motorhome e tem esse motorhome à venda. Então, no momento que vender esse motorhome, ele vai continuar fazendo isso. E por quê? Isso proporciona que ele sempre tenha um carro e também proporciona para as pessoas que vão iniciar no motorhome ter um veículo zero e de maior facilidade de acesso, um valor melhor para pagar, entende? Mesmo sendo 0 km, é 850 mil reais esse carro. E ele foi feito numa Sprinter chassi cabine 516? Isso, uma 516 extra longa 2021-2022. Ó, então realmente um carro novo. Tu te lembra da quilometragem? 4.300. Nossa, isso mal é viajar de São Paulo para o Rio Grande do Sul. Exatamente. O cliente é de São Paulo, então ele fez uma viagem até São Paulo e voltou, e esse veículo inclusive ele está à venda na loja da Kirsch Motorhomes aqui em São José, em Santa Catarina. Posso então colocar aqui o site da Kirsch? Pode colocar também. Ó, Kirsch Motorhomes SC Trailer. Então, caso não venda, tipo assim, logo que eu postar o vídeo, ainda vai estar disponível para visitação na Kirsch Motorhomes em Santa Catarina. É só entrar no site que lá vai ter o endereço e inclusive o ponto de localização, certamente. Na BR-101 aqui em São José é muito fácil o acesso. E ele está anunciado também no site da Kirsch Motorhomes, está anunciado também no site da Partner Custom, que é www.partnercustom.com.br. Então você pode conhecer esse carro, visualizar. É um modelo de série nosso, então tem toda a especificação técnica também no site e fica muito tranquilo. Se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato com a empresa. Eu sou o responsável técnico, então eu vou tirar todas as dúvidas sem problema nenhum. Então já aproveita e deixa teu número aqui, por favor. Meu telefone é 51 98585-8473. Tá. Eu estou percebendo aqui que nós temos uma porta. A tulha transpassante? Isso, um bagageiro passante. Tem 1,10 m de altura. Quer dizer que é possível carregar uma moto aqui? Inclusive ele tem aqui o suporte já do pneu dianteiro da moto. Ele tem um guincho aqui na parte de cima, um guincho elétrico, porque, por exemplo, o proprietário desse carro, ele tem cerca de 74 anos de idade. E ele tem uma moto tipo aquela Suburban. É uma moto um tanto grande. Então, removendo algumas partes da moto, ela cabe aqui. Aqui tem a rampa da moto, então você encaixa a rampa lá na entrada. Coloca o guincho, engata o guincho no pneu ali, no garfo dianteiro e traz ele para dentro na balança. E quando chega aqui, o pneu dianteiro encaixa e aí essas presilhas que tem aqui dentro, você amarra a moto com aqueles esticadores
Então fica um processo bem simples e você consegue colocar isso sozinho dentro do carro. Tá, e eu quero só fazer uma observação e preciso que você confirme. Muitas pessoas, quando veem vídeos que eu faço de garagens, elas me perguntam: ainda ficará espaço para as tralhas? Sim. Esse bagageiro ele tem aproximadamente 2 metros cúbicos de área, né? O espaço útil interno é 2,2 metros de comprimento, 1,10 metro de altura e internamente 1,10 metro de largura. Então a moto cabe aqui. Nessa direção a moto fica instalada, mas dos dois lados aqui ainda tem espaço. Aqui tem um engate de reboque, tem um fechamento de toldo naquele pacote grande, é um fechamento de toldo. Incluso na venda? Incluso na venda. Mangueira de saída, Isso. Mangueira de entrada. Mangueira de entrada, 15 metros de entrada, 5 metros de saída e um cabo de 20 metros também que fica pendurado aqui. Tá, só que agora está conectado porque você está na situação de campista aqui. Exato, aqui em Pomerode, Santa Catarina, no parque de eventos. Essa escada serve tanto para a cama da cabine como para o uso geral? Essa escada ela é mais indicada para a cama da cabine porque ela tem um acabamento em alumínio e se você ficar utilizando ela do lado de fora, ela vai acabar danificando. E ela não tem uma altura suficiente para subir no carro, né? Então, ó, o futuro cliente desse veículo use especificamente, direcione para subir na cúpula, para não correr o risco de estragar. Espiando aqui nesse nicho, gás? Aqui... Ou não? O cliente ele é muito, digamos assim, específico e ele gostaria de um espaço para um gerador. Então esse isolamento termoacústico que tem aqui serve para a instalação futura de um gerador. Perfeito! E hoje ele é um porta-objetos, né? O porta-tralha que a gente fala. Sim. E aqui embaixo que temos o aquecedor de água, bomba de água e filtro de entrada de água. E aqui tem o macaco hidráulico. Então as unidades de uso elas ficam bem reservadas do veículo, né? Separadas. E se você olhar dentro do bagageiro sem saber que isso aqui é uma tampa, você acaba não tendo noção de que tem tudo isso. E esse aquecedor é um aquecedor digital. E o comando dele fica dentro do banheiro, no lavabo aqui do veículo. Então você regula a temperatura do banho e vai tomar um banho sem ter aquela preocupação de que temperatura tá o gás, o analógico, tem essas coisas, né? Então aqui tem o aquecedor e do lado direito, no outro lado da tampa, tem que nós vamos chegar depois, então. Exatamente. Porque vamos primeiro fazer esse lado que é o do motorista. Lembrando que ao meio, então, fica o step? Isso, o step fica aqui, ele está fixo nessa posição. Ele fica aqui limpo, resguardado, porque no momento que você tem um problema de trocar de pneu, geralmente se o step está embaixo ou se o step está atrás, ele está sujo. Então acaba se tornando algo mais complicado. E aí aqui dentro ele não atrapalha, tem um bagageiro passante, o espaço é muito grande, ele não atrapalha e você tem fácil acesso para colocar e tirar. E ergonomicamente, né, que os nossos clientes, a grande maioria deles são 50 a mais. Sim. Então remover um pneu desse pesado, numa posição ruim, fica difícil. E esse guincho aqui também pode ser utilizado para isso. Você pode engatar no pneu, suspender o pneu para colocar aqui e vice-versa, para tirar também. Então as funcionalidades são muitas. Aqui tem um chuveirinho também, uma duchinha. A duchinha, ó, lava-pé famosa. Isso, eu vou pedir que você feche essa porta e aí nós vamos continuar. Vamos aqui pro lado ainda do motorista, lembrando que, claro, temos a grade, né? Porque há um equipamento que precisa de ventilação, né? Exato. Ele é aberto embaixo, né? Tem ventilação embaixo, então no caso de um vazamento de gás, o gás desce. E esses aquecedores digitais, eles têm um ar forçado na saída, então ele sai aqui com pressão. Quando nós instalamos aquecedores analógicos, nós colocamos um cooler lateral. Ele auxilia a saída do calor que fica dentro do ambiente do aquecedor. A queima ela é expulsa, mas o calor que fica dentro do ambiente acaba ficando. E nesse caso não, ele já tem uma saída forçada e com uma saída apenas ele consegue expulsar tudo isso. Ok. Aqui rapidamente, porque depois quando nós chegarmos na área interna vamos falar em detalhes. Dormitório, essa janela? Isso, essa aqui é uma janela de dormitório, a cama tem 1,88 m até aqui. Tá, e lá, janela do? Lavabo. Aí vem o slide que ocupa de net ou mais algum... De net de 1,90 m. Então ele tem 1,90 m de comprimento. Aí tem uma janela de 1,20 m aqui. Esse carro, todas as janelas são importadas.
Então ela tem esse acrílico duplo pelo lado de dentro, tem um blackout liso, que nós preferimos o blackout liso porque o sanfonado acaba sujando muito. Então a gente prefere o liso e também tela de mosquiteiro. Ok. Aí lá embaixo o que que você tem nas tulhas? Isso, aí essa tulha aqui, que é a tulha de mais difícil acesso, é onde ficam os equipamentos elétricos. Então, como é uma coisa que você não mexe a todo tempo, ela fica nessa posição. Se você olhar ali, você tem o conversor, o inversor, ali tem uma entrada do gerador, se você quiser usar um gerador, já tem uma entrada específica. E do lado de cá tem um carregador de bateria. E mais aqui do lado ainda nós temos as duas baterias de 180 amperes cada. São estacionárias essas aqui? Essas são estacionárias. Ok, então a parte elétrica ficou aí, ó, embaixo do slide, porque nós sabemos que depois de uma certa idade, ficar que nem o Dirley tá, não é para todos, não. Normalmente a gente vai ali e liga o que tem que ligar e esquece, né? Só desliga quando sai do acampamento. Então, esse é um local que você não fica mexendo a todo tempo. A única coisa que você tem que fazer é conectar o cabo. Então aqui pelo lado você consegue conectar fácil o cabo. Aqui ele, você conecta e desconecta ele, é muito fácil. Então não tem um problema isso. Nada que dificulte a vida do usuário. Isso, exatamente. Tá, aí nós vamos vir para frente aqui. Temos cama na cabine, acima dela. Isso, ali nós temos uma cama na cabine que você consegue ficar sentado na cama. Então, por causa da altura? Isso, o diferencial dessa cama é exatamente isso. Você consegue ficar sentado nela e você tem um espaço melhor. Normalmente essas camas de cabine dos veículos, elas são pequenas para crianças, mas, por exemplo, nesse caso você consegue dormir um casal sem problema e com conforto, não fica aquela sensação claustrofóbica, né? Perfeito. Ó, inclusive aqui eu consigo pegar a empresa. E seguindo, temos Mercedes. Essa parte frontal você mudou alguma coisa? Porque eu vejo que aqui, por exemplo, pintura diferente, né? Isso, a gente tem um costume de ter uma cultura, né? De ter uma estética diferente dos veículos, então a gente procura criar um design que seja adaptado ao veículo. Então ele já tem linhas que trazem essa possibilidade. Então toda a minha história eu sempre trabalhei com design. Então esse design do carro é muito bonito. E a gente ignorar isso é perda de tempo. Exato. É porque quando eu olhei o carro, até comentei, porque o Odirley me procurou aqui no evento, e eu fiquei encantada com a escolha das cores na pintura, porque elas são discretas e ao mesmo tempo charmosíssimas. Porque nós temos que unir as duas coisas, né? Exato. Bom gosto! É que tudo que é demasiado acaba ficando difícil, né? De agradar. Isso. E esse carro tendo dourado, tendo vermelho, tendo cores vibrantes, assim como tem prata, tem um black piano também, acaba agradando a grande maioria das pessoas que olham esse carro. E eu quero falar uma coisa, vocês vão ver provavelmente alguns pingos na carroceria, ou mesmo que a gente pingando ainda, é porque, olha, todos os dias aqui chove e de repente faz sol, dali a pouco chove de novo. Por exemplo, quando nós estávamos começando o vídeo, tinha muitas nuvens, agora tem até um azul no céu. Tem muitas dúvidas se a gente vai fazer o vídeo ou não, Isso mesmo. Vamos terminar a área externa para que depois a gente possa então apresentar o interior. Uma coisa que é interessante no nosso carro é que a gente instala esses estribos de entrada em ambos os lados. Quando eles são chassi, a gente instala ele assim, porque daí ele é resistente e serve como apoio, porque tem alguns que são só estéticos, mas esse aqui realmente ele serve como um apoio, né? Uma estrutura totalmente de aço com revestimento de alumínio e funciona muito bem. E nas vans, quando a gente faz van, esse estribo ele vai acompanha até a porta de entrada lateral. Ah, ele vem até ali onde você tem acesso à casa, o final dela, tipo aqui assim, né? Aqui. Nesse caso, esse tem uma escada elétrica, né? Então não tem essa necessidade, mas na van ela tem esse acesso, então facilita, porque tem alguns carros como a Iveco, por exemplo, que ela é mais alta. Então esse estribo ele auxilia a dar aquele passo sem ter que estar se abaixando ali, abrindo escada, né? Sim. Então acaba se tornando viável financeiramente e também esteticamente, e a funcionalidade é muito boa. Perfeito. Eu só vou dar uma afastada aqui, ó, porque desse lado a gente consegue ver bem os equipamentos lá do teto.
Então, as placas solares têm ar-condicionado de teto, antena. Aqui é uma claraboia, que não consegui identificar. Não, o que é esse equipamento depois da antena ali? É uma saída de ar do micro-ondas. Ah, está perfeito. Isso. E esse branquinho que aparece na entrada ali da placa solar? É uma claraboia no banheiro. A claraboia do banheiro, tá. Aqui Ela deu para fica identificar bem. Bem protegida ali. Todo com o mecanismo de abertura elétrica, porque a gente vê o motorzinho lá. E também tem hastes em inox, pelo que eu estou vendo, né? Isso, a estrutura dele é 100% inox Uhum. e a lona é uma lona vinílica. Ó, Então ele tem os braços de apoio para quando ele estende. Ó. E também... o que ele está falando Isso. é isso aqui, ó. Isso aí. Esses braços, quando você estende o todo, ele serve como uma alavanca, né? Ele faz o trabalho de alavanca, então mesmo com vento... Agora o todo está solto, né? Uhum. Mas quando você abre esse todo, você remove esse braço e coloca nessa posição e aí ele fica estanque, né? Ele cria o triângulo. Ele cria uma segurança maior para que o toldo não levante voo, ou mesmo que ele solte lá em cima, ó, onde ele fica presilhado na carroceria, que é muito comum, nos pés de vento. Exatamente. Quem é campista sabe. Isso aí. Essas experiências são muito importantes, né? Quando nós montamos um carro, nós sempre ouvimos o cliente, porque a experiência faz toda a diferença no momento da execução do projeto. Exatamente. Tá. Cozinha externa, fogão com 2 bocas, né? Isso, um fogão 2 bocas aqui. Ele tem acendimento elétrico. Uhum. Né? Aqui tem um monocomando quente-frio. E Uma aqui, cuba de bom tamanho. é mais ou menos 30 por 23 centímetros, né? Cabe um prato aqui, dá para lavar. Inclusive uma panela. Uma panela também. Iluminação. Tomada. Tá, aí você acomoda a cozinha aqui nesse compartimento, Isso, ó, ele tá aqui. recolhendo. Ela vai aqui dentro Uhum. e aí ela traz aqui fora. E aqui você deixou um ambiente para uso geral? Isso. O que acontece? Esse é um outro ponto interessante do nosso projeto. Esse ambiente ele é acessado tanto por dentro quanto por fora. Ah, por isso que a gente vê a portinhola ali, ó. Exato. Tá, e aí, claro, muitos consumidores pensam o seguinte, mas e a segurança? Gente, tem uma porta com chave. Por gentileza, isso. Porque quando essa cozinha recolhe, você fecha, Uhum. você tem uma fechadura com trave e com chave. Então Lógico. ele fica imperceptível. E ninguém, não existe a menor possibilidade de alguém entrar ali, porque vai ter que arrombar o motorhome. É mais fácil a pessoa arrombar a porta do motorista do que essa. Exatamente, e a gente sabe disso. Bom, aí nós seguimos. Essa grade de ventilação do que é? Essa daqui é uma entrada de ar para o refrigerador. Ok, aí nós Fica nessa seguimos. posição aqui. Tá, seguindo vamos ter uma TV externa. O box fica nessa seção aproximadamente do carro. E aqui já é o quarto. E aí abaixo do quarto, desse lado, nós temos uma TV de 24 polegadas, 12 volts. Tem o controle dela aqui. E tem mais uma tomada de uso aqui do lado. Perfeito. E aí, ó, nós agora estamos visualizando o bagageiro pelo lado do passageiro. A porta é gigantesca e o que eu acho muito importante destacar aqui é o seguinte, ó. Às vezes a gente percebe algumas portas que elas se tornam um impedimento de trânsito. Não é o caso dessa porta. Olha onde ela vai. E ela é leve, extremamente leve. Tem os mola-gás, amortecedores, cada um chama de um nome, né? Mas tecnicamente isso aqui é um mola-gás. Uhum. Então ele é fabricado especificamente para essa carga dessa tampa. Aqui do lado de cá, entrando no bagageiro, então dá para perceber a máquina de lavar aqui. Ah, ó, ela fica, na verdade você criou um casulo onde acomodou TV à frente e dentro do bagageiro a máquina de lavar e secar, 3 quilos. Isso. Lava 3, seca 1, né? Uma coisa que eu quero te perguntar, como você fez a carroceria? Qual é o material usado? Isso é uma coisa que cada fábrica tem um padrão, né? Eu já fabriquei carroceria de todos os materiais possíveis, até de madeira. Aham. Mas nesse caso aqui, esse carro tem uma carroceria toda de tubo galvanizado, Aham. com pintura epóxi. E então existe aquela dúvida, né, de carroceria de alumínio, carroceria de aço. No meu conhecimento, né, com a experiência que eu tive durante os anos, eu verifico que a carroceria de aço ela tem mais resistência e mais maleabilidade e acaba se tornando um projeto com um custo-benefício muito melhor.
porque né, o custo do alumínio hoje, com essa alta que teve de materiais, ficou absurdo. Sim. Então um veículo de aço vai ser extremamente durável, ele vai ser resistente e a quantidade de material que você usa para fazer uma carroceria de aço é menor do que a quantidade que você usa para fazer uma carroceria de alumínio, que demanda muito mais material para ter a mesma resistência. Tá, e a questão peso? Esse carro pesa 4.650 quilos aproximadamente. Tem margem, então, ainda para viajar com reservatórios abastecidos. Isso. O reservatório de água potável desse carro tem aproximadamente 200 litros de água. Tá. Então, viajar com esses 200 litros é interessante, mas se você vai para um local que você não vai demorar para chegar, eu aconselho a não levar ele cheio, deixar apenas para uma emergência, uso do banheiro, ou então lavar as mãos e evitar que você carregue esse peso desnecessariamente. Exato, porque isso vai consumir mais combustível, inclusive, né? Entre outras coisas. Bom, eu estou me afastando bem aqui, que eu quero pegar outra vez uma ampla deste motorhome montado em Mercedes Sprinter chassi cabine. Quando eu falo chassi cabine, significa que vem apenas a cabine, o cliente só te entrega a cabine e o chassi, né? Você faz todo o resto, inclusive essa alcova aí em cima, é a montagem completa. Bom, nós terminamos de apresentar a área externa e agora vamos nos preparar, tirando os calçados, para entrar na área interna. Agora nós já estamos dentro do motorhome, nessa montagem. A gente optou por fechar a porta, porque como é um motorhome que está à venda, às vezes as pessoas batem, então elas vão ter que aguardar um pouquinho agora. Sim. Mas falando da porta, já vimos que ela tem, inclusive, blackout ali, né? Isso. A mosquiteira. Ela tem uma tela de metal, de metal, e aqui tem uma cortina blackout que fecha esse visor. Então, durante a viagem dá para deixar assim, para ter uma visibilidade na manobra, vai dar uma ré. Isso. Consegue olhar para o lado e quando você está parado, você tem a opção de fechar ou então de deixar assim aberto. Olhem ali, ó. De cara me chamou a atenção, por isso que eu falei que tem blackout, porque às vezes a gente grava motorhomes que só são com o vidro ou o acrílico e não tem, mas esse tem sim a opção de você manter sua privacidade uma vez dentro do motorhome na condição de acampado, né? Tá. Aí, ó, como nós percebemos, bancos que viram sala, então temos uma área de estar enorme por aqui. E aí na cabine, especificamente com relação ao veículo, mudanças que você fez ou é original? Não, esse carro ele é todo original, porque o modelo que veio é high-tech, então ele já tem a mídia, né, original do carro, que ela tem todas as funções. Então a Sprinter tem essa vantagem que o modelo deles tem uma mídia integrada ao painel. Então você, tanto dirigindo quanto o passageiro aqui, o carona, ele pode acessar as funções do carro por aqui, por exemplo. Ah, tá perfeito. Sobre travamento de porta, sobre a questão de calibagem de pneu, segurança, luzes, até a parte de assistência, né, do carro, os sistemas da mídia, toda a parte eletrônica do carro dá para acessar por aqui ou pelo comando que tem no volante. E esse carro também tem piloto automático, que é uma vantagem maravilhosa. Então, rodando aqui na 101, você coloca 100 km por hora e esquece, vai embora. Porque a 101, para quem não conhece, ela não tem... quem vem do Rio Grande do Sul até a entrada aqui para Pomerode, praticamente sem serra, pouquíssimas curvas, assim, levíssimas. Normalmente ela é de 100 a 110 por hora, tem uns trechos de 80, tem que ter um pouco de cuidado para não ganhar uma multa, mas basicamente ela é um carro que você consegue ter uma dirigibilidade. Por se tratar de um carro maior, que pesa na faixa de 4.600, 4.700, ele está fazendo uma média de 7,6 por litro. Ok. Diesel, sempre lembrando. S10. S10, isso é importante frisar, que esses modelos precisa ser S10. Forrados os bancos com que material? É couro. Couro. Couro, não é sintético, é couro mesmo. Ok, o que ajuda muito na hora de você se acomodar aí a questão de calor. Se bem que esse carro tem ar-condicionado de cabine. Um ar digital excelente, né? Tem aqui embaixo o comando do ar-condicionado.
é muito bom. E pra agora, por exemplo, que a gente está parado no sol, tem esse blackout aqui. Olha aí, ó. Inclusive eu até vou fazer um spoiler aqui, que é da Arpine. Pode procurar na internet, Arpine Blackouts. Eles têm para todos os modelos de veículo. É super fácil de encaixar, é muito prático e nós estamos usando na grande maioria dos nossos motorhomes agora. E inclusive ele tem nas laterais, você só não está usando aqui. Olha ali, ó. É muito simples de guardar, ele vem num saquinho, é levinho, ele tem uma estrutura mais reforçada. E fácil de limpar também. É muito simples, muito bom. Eu gostei bastante de utilizar esse blackout. Coloca ali naquele lado, ali por gentileza que está entrando o sol, ó. Sim, eu vou colocar esse aqui que é desse lado, ele ó. tem um magnético. Olha ali, ó. Janela. Ele fixa magnético. Facinho, facinho, quer dizer, até as senhoras usuárias não terão nenhuma dificuldade de fazer a colocação. E ele, além de, então, trazer a privacidade, evita que o calor ou mesmo o frio venha para dentro da casa. O próprio quebra-sol do carro segura ele aqui, né? Então ele fica bem, ele, olha, é 99% vedado. Perfeito. Então, ó, ele é leve, muito leve, e as estruturas dele tem um material que tem um isolante térmico e também tem esse repelente de sol aqui. É muito bom, gostei muito do produto e indico nas feiras que a gente vai na Alemanha e outros lugares, tem esse tipo de produto que no Brasil tinha dificuldade, né? Mas agora já tem fácil acesso, então. Pois é, aí nós já vamos aproveitar e falar um pouco sobre a cama acima da cabine. Ó, quando você falou lá na apresentação da área externa, não exagerastes. De fato, faz isso. Aqui onde vai a escada. Aquela famosa que nós mostramos que está lá no bagageiro. Ela está nessa posição porque quando o slide fecha, ainda assim você consegue colocar a escada. Então você pode utilizar essa escada mesmo com o slide fechado, que no momento agora o slide está aberto. Né? Ó, porque quando o slide fecha, nós temos que considerar quantos centímetros você tem de parede aqui. 50 centímetros de avanço aqui, ó. Então reduz bastante, mas mesmo assim uma boa área de circulação do usuário quando ele não pode abrir o slide. Mesmo com o slide fechado. Isso, ó. Aí ele arruma a cama, colocando o outro colchão, que eles estavam um acima do outro. E de fato a pessoa que vai subir aí pode tranquilamente ficar sentada. Não, tem o teste do sofá e esse aqui é o teste da cama. Vou fazer aqui, olha, ele sobe na dinete. O jovem pode fazer isso com tranquilidade. Um jovem de 40 anos. E você tem boa altura, hein? Mesmo assim. 78. Pois é. E essa cama tem de largura aproximadamente 1,30 m e 2,3 metros de comprimento. Então aqui, ó, vou encostar o pé lá no fundo. Isso. E não sobra tudo isso aqui. Sobra todo o espaço. Então você pode tranquilamente esticar a perna, os pés, porque muita gente não lembra quando monta um motorhome que o pé deve ser 50% da medida do pé deve ser contada na cama, porque quando você estica o pé aumenta seu corpo, né? Isso aí. Bueno, e aí temos as janelinhas de dois lados com blackout. Dos dois lados, blackout mosquiteiro. Eu gostei dos bandôs. Esse bandô é algo que já faço há algum tempo nos veículos e esse cliente em específico, ele gosta muito dos bandôs. Né? Eles dão um charme especial ao motorhome, diferente. Tira aquela trivialidade da janela de plástico. Exatamente. Tá, aí lá você fez nichos para uso geral? Dos dois lados. Aqui tem a iluminação de cabeceira. E tem tomada também dos dois lados. Tomada e tem carregador de celular aqui, ali, no quarto, do lado de fora. Então o carregador USB tem bastante. Tá. Bom, ainda nós não terminamos porque eu falei do nicho e temos logo abaixo um armário. Aqui que você tem o painel, ó. Isso, aqui é o painel elétrico. Os nossos carros são muito diretos, a proposta dele é muito direta. Por exemplo, eu tenho um carregador aqui de 40 amperes, um MPPT. Agora, tem sol, tá razoavelmente nublado, mas o painel tá mandando 7 amperes, 230 watts. E na bateria, tá indo 16 amperes para a bateria. Então tá carregando muito bem. Isso, e aqui, disjuntores. A tomada, ar-condicionado, máquina de lavar, iluminação, bomba, refrigerador e acessórios. Aqui 12 volts e acessórios 220.
nivelador hidráulico, todo elétrico, slide elétrico, e aqui o nível de tanques, tá? Tem 2 quartos de água potável, aqui tensão da bateria, e aqui o amplificador da antena. Quando você liga a água, acende um LEDzinho de quente e frio, que também serve para você saber se tem vazamento no sistema. Se esses LEDs acenderem sem você utilizar a bomba, significa que é vazamento. E onde é que você aciona a escada? A escada é externa. manual. Essa escada desse motorhome é manual. Isso eu acho que até falei lá fora que era elétrica, mas desse aqui é manual. Perfeito. Então, se nós em algum momento falamos em escada externa para acessar a casa elétrica, vamos corrigir que neste motorhome ela é manual. Isso. Agora, observa-se o seguinte, de fácil manuseio essa escada manual também. É só puxar e recolher. É que essa escada, esse carro, ele é muito tranquilo de acessar. Então você, qualquer usuário consegue subir nessa escada muito fácil. Mas o cliente, ele tem 74 anos. E ele disse, eu acesso a escada facilmente. Mas uma pessoa de mais idade, tiver alguma dificuldade motora, vamos fazer uma escadinha? Eu digo, vamos fazer. Tá certo. Tá, muito bem. Aí nós vamos continuar deste lado, porque ainda temos armário. Isso, tem um armário aqui para cozinha. Aqui tem a tomada do micro-ondas e aqui tem um interruptor que liga o exaustor, que fica em cima do micro-ondas. Ah, você tem um exaustor em cima do micro-ondas aí. Que é aquela caixinha branca que tem no teto lá de fora. Tá, que a gente viu. Isso. Ok. Aí... pra dizer que o carro é novo, essa aqui é a prova. O micro-ondas tem ainda o papelão. Não foi usado. Não foi usado. Aqui tem um porta-tempero na cozinha que a gente fabrica também lá na fábrica. Isso aqui é um porta-toalha na parte de baixo, né, de alumínio. Para o fogão, uma tampa. Então, quando vai utilizar o fogão, você remove a tampa. E quando você vai lavar a louça, você usa a tampa. É um Fischer 2 queimadores que é um dos melhores fogões que tem hoje no mercado, né? Tá. E que material você usou aqui? Silestone. Tá. Ele tem um pouco de brilho, inclusive. Isso, é o branco estelar o nome desse Silestone. Ah, tá. E aí tem uma tampa para a cuba que é de 34 bom tamanho. 40, é um bom tamanho. Eu vou colocar a mão aqui para você ter uma ideia do tamanho. Uma cuba muito boa. Aqui, monocomando, que dá para perceber, né? Quente e frio. Outra janela com o bandô também, mosquiteiro e blackout. Demonstrar muito fácil, né? Ó, aqui tem um mosquiteiro, tem a tela. E esse aqui é o blackout que eu me refiro. Porque o blackout liso ele é fácil de limpar e ao mesmo tempo ele não acumula sujeira por não ter aqueles frisos. Essa janela ela é muito simples também de manusear. Tem uma travinha de cada lado e tem 3 fechaduras. Temos aqui, ó, no meio e lá, ó. E ela é um acrílico duplo, né? Como é uma janela europeia, ela é mais pensada para o frio do que para o calor. Então esse acrílico duplo ajuda muito na térmica e na acústica. Aqui na janela, se você abrir a janela, você percebe o ruído externo. E se você fechar, você percebe que o ruído para. Se a gente ficar em silêncio agora, a gente não escuta nada. Só o ar. Só o ar. Que é normal. Tem uma pequena reverberação. E até falando do ar, vamos aproveitar para falar, esse é um ar da Derreia. Então, peraí que eu vou virar. Isso. Que nós estamos numa sequência aqui. A gente está falando do ar, né? É um ar de 12.000 BTUs e ainda assim é um ar silencioso para a proposta que ele, né, oferece. Eu utilizo ele tanto nas vans quanto no chassi. Ele tem um tamanho físico muito bom para instalação. Ele não é grande demais. E o ruído dele, a gente conversando, ele fica imperceptível. Exato. É um pequeno ruído. Talvez dê para ouvir no áudio do vídeo, talvez não, né? Talvez nem vamos ouvir depois. Eu me acomodei aqui na cabine para pegar um outro detalhe desse motorhome. Aqui no teto. Você usou que material para ficar esse espelhado escuro aí? Aí a gente fala segredo de industrial, mas é brincadeira. Na verdade é uma fórmica preto brilho, né? Então ela é um material leve e ele te dá esse efeito espelhado, esse efeito infinito, né? E ao mesmo tempo tem iluminação indireta e direta. Eu, como estou acampado no motorhome, utilizando ele como dormitório, como sala de reunião, eu acabo utilizando somente a luz indireta. Essa luz direta aqui eu nem ligo. Eu uso só indireta, as de rodapé, fica aquela penumbra, fica agradável, dá para olhar TV, dá para conversar, não fica com aquela luz diretamente nos olhos. E
mesmo assim, mesmo as luzes diretas, como tem aqui na sala, elas são extremamente agradáveis, não te atrapalha. Tem uma TV grande aqui também, de 32 polegadas na sala. Eu só um pouquinho, eu ainda quero voltar à cozinha. Ah, ok. É que como é o primeiro vídeo que eu faço com o Dirley, ele não sabe que eu sou assim muito detalhista. E nós não falamos de uma área que eu acho significativa na cozinha. E aí vai aparecer também aquele espaço lá de fora, ó. Que aqui a gente consegue entender agora aquela função do que é o dentro e fora. Essa parte de baixo onde a cozinha externa fica encaixada, e aqui tem um espaço muito bom que cabe tranquilamente um jogo de panelas e um jogo de potes aqui, que você pode usar dentro e fora. Isso, ao mesmo tempo. Tem dupla utilidade. Tem uma gaveta que cabe talheres e outras coisas. É raríssimo de nós encontrarmos em montagens a utilização logo abaixo da cuba, porque normalmente fecha para depois começar os armários. Aqui foi aproveitado o possível e você já acomoda os talheres. Isso, então normalmente nós fabricamos os carros com altura de aproximadamente 20 centímetros na área da cuba, e como a cuba tem 14, sobra um pouquinho. E aí eu sou muito de aproveitar, gosto dos projetos que tem aproveitamento, né? E que no motorhome se deve valorizar cada canto, cada centímetro, milímetro. Isso. E aqui, ó. E aí, olha! Respondendo isso que tu disse agora, esse também é um aproveitamento que você está cozinhando, dá para utilizar essa base aqui para processar o alimento aqui em Isso, cima, ó. ou para armazenar, né? Porque aqui nós temos uma situação que é a seguinte, ó. Nós podemos preparar alimentos aqui, aí se nós quisermos já deixar a pia livre, nós vamos ter toda essa área aqui, ó, uma plataforma para preparação dos alimentos. E também eu quero confirmar se seria possível preparar na tampa. Também é tudo revestimento de... Esse daqui é uma peça de melamina, essa aqui é uma peça de fórmica e essa aqui também é de fórmica. Perfeito. Você pode preparar em qualquer local. Lembrando que como é fórmica, ele risca. Se você colocar uma faca com muita força, vai riscar, né? Então não é um material de pedra ou algo assim duro. É o mesmo material do móvel. Bom, aí continuando, logo abaixo nós vamos ter um outro porta-talheres, se for o caso, né? Aí o usuário... Pode utilizar para facas, outras coisas maiores assim. Tem mais uma gaveta aqui também. Essas gavetas têm 50 centímetros de profundidade. E como é que elas trancam? Ela tem uma trava no final lá, ó. Essa de trava lá no final. Ok, porque eu gosto de falar sobre a fechadura, sobre trancar tudo o que você abre. Quando está viajando, se você não trancar, corre o risco de danificar o móvel. E aí falando nisso, né, tem essas dobradiças aqui com amortecedor nas tampas, que ela tanto segura a tampa aberta, tu vê que ela segura aberta, quanto ela também segura assim fechada. Então aquela pequena trava que tem no fundo ali, é só para dar o clique mesmo, a garantia. Isso. A geladeira também, essa daqui tem travas de silicone, aí tem outras travas de materiais plásticos. É uma geladeira duplex, né? Eu até deixei ela desligada porque eu estou usando muito pouco. Sim. E outra coisa, aqui com alguns alimentos, porque o Odilei está na condição de campista no encontro de motorhomes. Ele trouxe o motorhome para venda, mas também está participando do evento, né? Eu estou utilizando o carro como um escritório e dormitório. Entendeu? As funções de cozinha e banheiro eu não estou utilizando, até para manter mais a integridade do veículo, né? Tá perfeito. Se vier a comprar esse carro, vai ter um carro realmente novo, né? Essa é a intenção. Isso. Bom, aí nós mostramos esta área da cozinha e não havíamos falado que tem o corrimão para subir, que também é um item que eu acho fundamental, porque a gente sobe as escadas, os degraus com mais segurança. Ali você tem os interruptores, também uma tomada, né? Essa aqui é uma tomada externa, uma tomada de uso normal. Esses dois interruptores aqui. Luz externa do lado direito, luz externa do lado esquerdo, embaixo do todo, né? E esses três aqui são os três, o rodapé da cozinha, luz do teto e luz direta do teto. Essa aqui é da sanca indireta, que eu disse que eu gosto de deixar ela assim, ó. Agora o Odilei desligou as luminárias aqui, fica só aquela penumbra dos dois lados, ela não tem luz direta, né? Então fica fácil, até para ler, às vezes, a luz muito forte fica ruim.
Aí você tem a luz direta embaixo dos armários também e a luz de rodapé. Eu só vou pedir que você ligue, porque para nós fazermos o vídeo, quanto maior a iluminação, melhor. Até porque meu celular assim não é um top de linha, tá? Ah, agora nós estamos pelo outro lado, ó. E aí eu vou inclinar um pouco a câmera, porque precisamos falar do piso. Qual é o material? Esse é um piso vinílico, tá? Rolado. Ele é um piso com réguas de aproximadamente 22 centímetros de largura, 1,30 m de comprimento. Eu utilizo esse piso aqui porque ele é um piso alto tráfego. É um piso utilizado em escritórios, né? Então tem bastante circulação. E o outro motivo que eu utilizo esse piso também é porque é um fornecedor nacional, é da Finotato. E outro motivo também, que é o principal, é porque se danificar esse piso eu consigo trocar ele por peça. Ah, você então remove, ó, porque a gente vê as junções de cada tábua vinílica aqui no caso. Exatamente. Perfeito. Ele é impermeável da forma como ele está, e o assoalho que tem embaixo dele tem 15 milímetros de estrutura. Então é um soalho naval, mesmo que molhasse e infiltrasse não teria problema. Mas esse piso especificamente ele tem 3 milímetros de espessura, o que é uma camada muito boa para um piso de vinil. Perfeito. Aí aqui, ó, vamos inclinar um pouco a câmera. São gavetas? Sim. Esse sofá, ele fechado, ele tem 90 centímetros. Aberto, ele transforma numa cama de 1,30 m de largura. Mas primeiro vamos falar da gaveta. Temos uma gaveta de 40 centímetros aqui, que é o mesmo tamanho da quantia que esse sofá abre. Então eu vou abrir o sofá para você entender que é uma coisa relativamente simples. Ó. Só puxa aqui, ó. Bem fácil. E a tampa de trás desce. Aquele encosto da parede lá é o próprio complemento do sofá que encaixa ali. Tá. Ó, quando o Odilei puxou aquela tábua que tem aqui, ó, automaticamente caiu a outra lá para formar aquele encosto que tem ali. Isso é dos dois lados, tem a mesma coisa. E aí tem um pino de segurança que segura os dois sofás. Por quê? Eu, por exemplo, gosto de mexer no telefone, gosto de ler. Quando eu fizer isso, eu posso encaixar essa espuma ali e transformar esse sofá numa chaise, por exemplo. Ah, entendi. Deixa eu mudar de posição aqui. Isso, eu posso fazer algo assim, por exemplo. Posso fazer algo assim, que na verdade é essa peça que encaixa aqui. Mas se eu quiser utilizar assim, eu consigo fazer isso aqui. Sim, daí você não precisa fazer toda a montagem e desmontagem, ó. Você se acomoda confortavelmente, 1,30 m. Descansa as pernas, faz sua leitura. Tem 1,88 m de comprimento. Ainda podem dormir pessoas de boa estatura, que tenham altura acima da média. E essa mesa, se ela estiver atrapalhando, você pode girar um pouquinho ela assim. E aí a mesa que ficava nesse sentido agora, que atendia uma pessoa, agora atende duas. Olhem então aqui. Dá para sentar nessa posição. Se quisesse, atenderia até... exato. Com muito conforto. Isso. E a altura também fica uma altura boa, mesmo tendo um degrau aqui do slide. Em cima do slide tem 35, que é uma altura padrão. E aqui embaixo ele vai para mais ou menos uns 42 centímetros, por causa do degrau. Entendi. Então assim, é muito prático, sabe? Muito versátil esse carro. Essa cama na hora de dormir é muito boa também. Uma cama de casal padrão. Assim como a de cima, que eu sou sincero em dizer que essa cama é muito boa de dormir. Melhor até que a cama de trás. E fácil de montar. Eu gosto das facilidades nos motorhomes. Porque... eu vou levantar essa... às vezes a gente, quando tem muitos detalhes, a gente acaba esquecendo. Olha, ele recolheu. E volta a montar para transformar em ambiente... tem um velcro que segura. De refeições. Aí voltou a ser um sofá de uma pessoa, né? E aí tu vê que a mesa ficou nessa posição, porque às vezes é legal, você não quer a mesa tanto para cima do colo, ou tá cozinhando e quer fazer uma transferência aqui para a cozinha, fica bem fácil. Ela tá mais próxima. Agora você leva ela lá pro lugar original quando nós começamos o vídeo, ó. Pronto. Ainda assim, eu me acomodo aqui, ó. Eu sento. Tô eu aqui. Tá o Odilei ali. E nós fizemos refeições tranquilamente. 80 por 60 centímetros, né, mesmo? Também temos uma janela grande. A gente até mostrou ela lá do lado de fora.
Aqui tem um magnético, que é uma coisa interessante, que quando ele vem, ó, ele clica aqui, ó. Então ele levanta junto, ó. Entendi. Ele é bem, ó, bem apertado. Então na hora que você recolhe, pode abrir essa janela e travar ela aqui. Perfeito. Ó, e vem aqui. E essa janela também é legal porque ela tem uma trava em 2 níveis. Consegue ver aqui? Ela tem Consigo, uma ranhura. Se eu travar ela assim, ela fica toda vedada. Se eu travar ela nesse ponto central, ela fica com uma pequena frestinha aqui. Você faz o encaixe ali, ó, e aí você tem toda a extensão, uma entrada e saída de ar ainda. E segura. É, tem muita gente que gosta de viajar com ar da rua, né? Eu gosto do ar-condicionado, então pra mim é diferente. Mas tem como eu ventilar mesmo com o carro andando, com a janela. E assim, pra dormir, eu nunca durmo com as janelas totalmente fechadas. Eu gosto de ter essa troca. Mesmo tendo 2 clarabóias com exaustor, eu ainda deixo aquelas janelas de cima um pouco abertas. E aí na hora de dormir, eu deixo as janelas da sala assim. Então que também ventila lá, ó. Isso aí. E agora nós mostramos essa parte até a janela. Abre os armários para vermos. Sim. Esses os armários tamanhos. são interessantes porque no carro, quando é um carro de cliente final, que ele já tem um proprietário, a gente faz toda a acomodação da louça aqui, xícaras, copos, pratos, fica tudo acomodado certinho. Então como esse carro ainda não tem um fim, um destino, né? Então a gente não sabe o que o cliente vai levar. Mas como se trata de um motorhome, tem que ter aproveitamento em todo lugar. E a gente costuma fazer armários bem profundos, né? E o bom das portas, mesmo que seja um armário único, é que com as portas você cria seus próprios divisores. Exato. E aí tu pode depois montar divisórias específicas, porque tem gente que leva coisas mais longas, outras mais curtas, então vai variar de cliente para cliente. Aí é a gosto do cliente. Aqui você usou lâmina de madeira para fazer o... laminado de PVC, né? PVC aqui. De PVC, que é a própria lâmina original do revestimento. Todo revestimento, como esse, por exemplo, tem uma lâmina referente. Então é teoricamente o mesmo material, né? Ou pelo menos segue a mesma linha de acabamento. Então aqui, tanto nos acabamentos retos, tem a mesma lâmina. Se você olhar aqui, todo o acabamento desse carro tem esse tom de teca, né? Que nós utilizamos hoje nos padrões teca, o carvalho americano, que é um marrom um pouquinho mais chocolate, e o branco, que é o que tem na tendência. Mas também nós estamos montando um carro cinza e branco, que é uma outra tendência também, é um pouco mais contemporâneo. Então nós gostamos de ousar com alguns acabamentos nesse sentido, né? Se o cliente permite, a gente acaba fazendo. Outra coisa que eu gostei muito nesse teu acabamento foi o roda-forro. Ah, sim. Que é do mesmo material também. Esse aqui é do mesmo material. E aí aqui, por exemplo, nós temos um animale, areia, que é um tecido bem claro que ele conversa com os acabamentos. Sim. Acaba ficando dentro do mesmo contexto. Ficou um layout limpo, clean. Porque você usou assim, essa mistura de cores, mas inclusive se nós olharmos aqui, ó, não fugiu do padrão. Exato, é um sobretom. Isso. Bom, eu acredito, eu até vou sentar aqui no banco do motorista, eu quero ver se nós não esquecemos de nada. 2 metros de pé direito. Ó, altura. Eu tenho 1,78, então dá para entender aqui o espaço que ainda sobra, né? Tem muitos clientes que têm alturas 1,90m, 1,95m, gente muito alta. E aí eles perguntam a altura, né? Nas vans é 1,90m e nos chassis 2 metros. E o chassi da Iveco que nós estamos montando agora é 2,10. Ainda mais alto do que esse. E esse carro ele tem uma largura externa de 2,10 metros e o Iveco tem uma largura externa de 2,30 metros. Ah, perfeito. Pois é, você está aí, né, nessa posição, eu gostaria que sentasse só para nós falarmos, porque como nós vamos agora para a área íntima, de cara já temos o espelho, né? Você optou por colocar ele aqui para a área social. Caso um cliente quisesse, poderia ser colocado lá para formar dentro da suíte espelhada? Essa pergunta é bem interessante porque cada projeto que nós montamos tem uma conferência com o cliente, ele acaba escolhendo algumas coisas. Se ele já é campista, ele tem algumas exigências ou algo que ele gosta e nós vamos customizar isso no carro para ele. E às vezes o cliente quer 2 portas, que é uma porta lá no quarto e
que é uma porta na sala. E nesse caso aqui, a porta, ela é uma porta que fecha o banheiro. Ah, então eu já vou indo para lá. Isso. Essa porta é a mesma porta que fecha aqui o lavabo. Olhem aqui, ó. Isso faz com que o carro tenha mais espaço. Porque Você entra no box, por favor, porque daí nós podemos encostar a porta. Ó, esse então, especificamente, ele tem o seguinte, a parede aqui que forma a suíte, é um formicado isso aí? Isso aqui é uma lâmina de PVC também. Ah. E o espelho está atrás dela. A função dessa lâmina é dar acabamento na parte de trás do espelho. E caso venha a quebrar, ele não estilhaça. Então essa é a função dessa lâmina. E essa porta é extremamente leve. Ela é de alumínio. Então ela é muito leve. E ela pode ficar aqui nessa posição e pode ser chaveada aqui. Nessa posição, fechado com a suíte. Ou ela pode ser colocada nessa posição, corredor aberto. Ó, aí aqui quando o corredor aberto, naturalmente que você fechou o lavabo, né? Isso. Temos o sanitário, aqui vaso pedal, né? Isso, é um Aquamagic perfil alto de pedal. Com aquele espaço que eu acho importante destacar para o uso, onde você acomoda pernas e pés aqui, ó. Exato. Isso aqui é uma pastilha? Pastilha resinada. Ok. Aí acima temos um espelho formato de ovo, ovalado. Lá que então temos o comando do aquecedor que você referiu quando estávamos gravando a área externa. E agora ele está me dando a temperatura externa, que é 29 graus na rua, para ter uma ideia. A gente está dentro do carro aqui, tranquilo, com o ar ligado e ninguém está suando. Claraboia. Isso. Além da claraboia tem a janela, quer dizer que é um lavabo super ventilado, toalheiro elétrico. Inclinando ainda temos a ducha higiênica. São gavetinhas aqui, licença. São armários pequenos. Mas você não faz ideia do que esses armarinhos são importantes. Eu adoro mostrar justamente os pequenos espaços que a montadora sabe valorizar. Sim. E aqui, ó, mais 2 nichos. Você guarda todo... E a porta ali, você abriu a porta? Não, ainda não abri a porta. Você guarda todo o seu utensílio aqui de banheiro, como shampoo, papel higiênico, pasta de dente, sabonete. E ainda sobra espaço porque, olhem aqui, ó. Eu imagino que isso aí seja grande. É, bem grande. Com prateleiras. Logicamente, luminária. Outra coisa aqui, ó. Você deixou uma cavidade. Além de ter a janela, a claraboia, você ainda tem um sistema de ventilação por aqui, ó, que é da porta da suíte. Pro outro lado, foi instalado... É uma ducha deslizante? Isso, uma ducha deslizante. Pode subir e descer a altura da ducha, pode usar a ducha com a mão, né? Você pode regular 4 tipos de jatos. Tem um jato central, chuveirinho, um chuveiro mais largo. Ó. Então tem várias funções. Saboneteira, porta-shampoo. Essa parede é formicada? Formicada, E lá pastilhada. Pastilha resinada. E por aqui também o formicado. E no caso do box especificamente, nós temos a claraboia. No entanto, aqui, o que acontece? Além da claraboia, como isso é uma suíte, você tem toda a ventilação do lado de cá do lavabo, que é a janela e claraboia, né? Isso aqui é muito legal. A porta. Pois é, que material é esse? É uma lona vinílica lavável, que vai ter uma durabilidade de 2 a 5 anos, dependendo do uso do carro. E você pode passar um produto de limpeza, um veja, alguma coisa assim. E você pode lavar, e quando você está dentro do banheiro, você não se bate nessa porta, porque ela é flexível. E para abrir é muito fácil, é só empurrar ela para dentro e ela vem. Olha ali. E claro, daí o box está num rebaixo. Ó. Isso, daí o fundo do box é uma matriz de fibra de vidro inteiriça, tem 2 ralos ali dentro, porque, por exemplo, nesse momento eu parei no declive. E aí eu subi o macaco hidráulico um pouco do lado direito para compensar um pouco da altura. Mas mesmo assim o caimento continua pro lado direito.
Se eu tomar banho aqui, a água vai pro lado direito. Entendi. Se eu parar em uma subida, num aclive, o caimento vem pro lado esquerdo. Entendi. E acaba que a água vem pro outro lado. Importante também de dizer, essa porta é fabricação Telamax. Ah, então você já tem um fornecedor específico. Inclusive ela vem com esse puxador? Vem prontinha, é só instalar. Tá, mas aí é tamanho padrão? Não, eles customizam. Ah, então... Essa, por exemplo, é 1,60 m por 50 centímetros. Tá, ok. E lá em cima vocês colocaram o que eu valorizo muito. É. A experiência do cliente para nós ela é muito importante. Então é por esse motivo que a gente acampa. Porque se eu não tiver minhas dificuldades, eu não vou saber ajudar o cliente na dificuldade dele. Então, porta-toalha, porta-papel, toalheiro de cozinha, essas coisas, onde colocar roupa suja. Porque o acampamento uma coisa é comprar um motorhome, só alegria. Aí depois que você vai usar, você começa a ver as dificuldades. Se a gente puder prever as dificuldades e criar facilidades baseado nisso, o cliente vai ficar muito satisfeito. Talvez ele nem perceba. Talvez ele nem se dê conta porque ele não passou por aquilo, né? Exatamente. Nós já mostramos dentro da suíte box e lavabo e agora nós vamos mostrar o dormitório. Bom, você tem aí 2 degraus para acessar a cama. Isso, eu vou explicar cada um deles, tá? Por favor. Esse degrau que eu estou ainda me oferece quase 1,80 m aqui de altura, nesse degrau. Né, que esse degrau tem 2 funções, é aumentar a caixa d'água, então a caixa d'água fica aqui embaixo, e também serve como aumento dos bagageiros laterais, onde tem o aquecedor e o botijão de gás do lado de fora. E ainda assim não fica ruim para utilizar. Aqui entrando no quarto tem esse outro degrau que serve para acessar a cama quando você está utilizando ela na configuração solteiro, né, 2 solteiros, ou então se você vai dormir transversal, porque ainda assim você tem uma cama de 1,20 m por 2,2 m. Ó, quando ele está falando em 20, ele quer dizer que daqui até lá aquela parede é 1,20 m, é isso? Isso, daqui até lá, e a largura é 2,2 m. Ó, então ainda daria para dormir um casal apaixonado tranquilamente aqui. E os casais assim, depois de uma certa idade, quando cada um quer ter seu cantinho, o que que faz? Cada um dorme de um lado. Isso. É isso? É isso aí. Dorme um desse lado. É que tem casais mesmo apaixonados que gostam de dormir sozinho. Que não gostam de dormir agarrado. Entendi. Nesse para mercado, não passar calor. a gente vê de tudo um pouco. Né? Tem pessoas e pessoas. Então tem a opção de dormir desse lado, atravessado, do outro lado, ou então juntar essa peça aqui no meio. Que você tem um extensor aí? Isso, aqui tem uma peça. Ah, ali, ó. Na verdade, essa peça, ó, ela fica embaixo. E aí, o que acontece? Coloca nesses suportezinhos, é isso? É só apoiar ela aqui e monta uma cama de 1,88 m por 2,2 m. Oh, cama king de motorhome. É. Tá. E aqui nesse ambiente, então aqui, ó, tem um baú. Opa! Tem o meu tênis aqui também, já tá aqui dentro. Pra ter uma ideia do espaço, cabe aproximadamente umas 6 pares de sapato aqui, bem tranquilo, né? É o que pra mulher costuma ser pouco espaço, normalmente. Aqui tem gaveta também, ó. Ah, aqui você tem gavetas longas, ó. Elas têm comprimento. São mais estreitas, porém compridas. Isso, que essas gavetas ficam atrás da máquina de lavar e da televisão externa. São um aproveitamento do lado de cá. Tá. E do lado esquerdo aqui é aquele baú para um possível gerador que nós mostramos no bagageiro antes, fica do lado de cá. Então, aqui gaveta, máquina de lavar e televisão, e do lado de cá um baú com acesso externo. Tá. Aí você também colocou aqui o mesmo formicado escuro com luminárias no corredor, e lá adiante temos um climatizador no teto. Aqui tem um climatizador. Pois é, você tem dutagem para o ar ou aquela abertura que eu mostrei da porta, além de eliminar umidade e odores, ela serve como um duto aberto para o ar vir até o quarto? Exatamente, aquela abertura de cima da porta de aproximadamente 12 centímetros. Que na verdade é essa diferença aqui, ó. Ela serve como passagem do ar-condicionado, então esse ar-condicionado vai atender o quarto tanto com a porta fechada quanto com a porta aberta. Se você fechar a porta do quarto, o ar-condicionado vai jogar a massa de ar frio para cá e vai dificultar que a massa saia, que ela volte no retorno. Então você gela muito mais rápido o quarto com a porta fechada.
Se você deixar a porta aberta, o ar refrigera o quarto, mas ao mesmo tempo ele tem a circulação para o restante do carro. Sim, ele vai fazendo a corrente, né, o tempo todo. Exatamente. Aí vai depender de cada usuário. Pois é, uma coisa que me chamou atenção aqui nessa montagem é a seguinte: você priorizou lá um captonê, não sei como... Cabeceira estofada. Né? E por que você não utilizou aquela área dos fundos, que você deixou livre? É como pode perceber, tem uma iluminação indireta aqui, né? E aí tem pessoas que gostam de espelho, tem pessoas que gostam de obra de arte, e tem minimalistas que não gostam de nada, que não querem nada. Então você deixou lá para a escolha do futuro cliente. Provavelmente ele vai colocar um quadro, um espelho. É que o espelho naquela posição acaba ficando alto, para você se enxergar. Ele serve como um aumento de espaço visual, mas ali para decoração fica muito legal. Ok. E colocaste vários armários aqui, quer dizer, eu não sei se é um armário com várias portas. É um armário com várias portas, porque como eu disse, as divisões a gente não sabe ainda como vão ser. O cliente vai definir. Esse armário tem 35 por 35 centímetros, então é um armário bem profundo. Consegue colocar muita coisa aqui. Aqui cabe, assim, vamos fazer em números, cabe um edredom grande e 4 travesseiros num armário desse. E normalmente a roupa de cama mesmo, eu sou uma que nem recolho, o travesseiro já fica na cama mesmo. A manta, por exemplo, lá de cá eu tenho aqui uma manta e um travesseiro, ó. Aqui, ó, a manta e um travesseiro e apenas uma das aberturas. Então imagina que tu pode multiplicar isso por 4, né? Cada abertura é uma coisa nova. Aqui embaixo, no fundo do quarto, tem carregador de celular USB ali. Aqui, ó, tem um porta-celular também, que esse aqui a gente ainda fabricava. Esse porta-celular aqui, mas agora a gente compra pronto e instala pronto nos carros. Só gruda ali, isso, cola? Só cola e parafusa. Aqui o controle do ar-condicionado. Então são essas coisas, né, que são utilidades que o cliente às vezes não sabe que precisa. E aí a gente tenta se adiantar à necessidade do cliente, tá? A iluminação, então você liga e desliga tudo individual. Aqui tem um carregador com 2 USB, a janelinha também para fazer essa circulação cruzada, né? Que a gente considera muito importante ter essa circulação de ar no quarto. Então à noite, quem não gosta de luz, fecha tudo. Se você gosta de ter uma ventilação, deixa a janela um pouquinho aberta, deixa assim, ninguém vai te enxergar. Exato, a privacidade continua e você tem um pouco de ventilação da rua. Isso, ó, então para entender os 2,2 metros que eu falei, ó, olha o tamanho disso, né? Eu vou tentar desse lado. Isso. Como aqui tem 1,88 m, então ele já vai ficar um comprimento limite para mim também, ó. Tem um espacinho aqui ainda. Eu tô com o pé, deixa eu encostar bem o pé lá. Encostei bem o pé e ainda sobra um pouquinho aqui. Então, sobrou lá ainda na cabeça, ó. Dá pra dormir assim tranquilamente, ou assim, transversal também. É a mesma largura da cama da frente, é essa aqui. Olha o espaço. Então se você monta a cama aqui, com esse colchão aqui, eu por exemplo hoje tenho uma filha de 5 anos e tenho uma de 19. Então se eu montar essa cama aqui, dá pra dormir 3 pessoas. Tanto longitudinal quanto transversal. Sim. Com todo conforto. Até eu acho assim que quando você montar ela, dá pra dormir 4. Vou montar aqui pra ver aqui. 2 crianças pequenas. Esse carro ainda tem um tampão que ele se move, você remove ele, tá? E nos carros que a gente está montando a partir de 2023, o tampão faz parte do móvel. Então ele é uma gaveta. Tá. Ok, agora eu vou pedir que você vá lá para a cabine, que aí eu vou pegar o tamanhão da cama aqui, ó. Dorme tranquilamente 4 pessoas. Claro, 3 adultos ou 2 crianças e 2 adultos. Ela é muito grande. Uau! E a boa parte disso é que aqui, ó, você pode fazer isso. Eu tô fazendo com uma mão só, porque eu gosto de falar nas facilidades. E aqui, ó, você tem uma plataforma, às vezes, essa plataforma pode servir para um apoio emergencial, coisas que o caravanista vai necessitar. Passar uma roupa. Agora que nós já apresentamos de uma forma detalhada essa casa, na sua parte interior, eu estou acomodada aqui no U da cama.
Aí eu pego um pouco dos 2 degraus, aquelas gavetas. À minha direita, o box, com a ducha deslizante, a clarabóia. Agora, essa porta espelhada está fechada, aí eu abro. Temos o lavabo completo. Vamos fechar a porta do banheiro e seguir. Aí temos a geladeira aqui à minha direita, pelo lado do passageiro, armário, um ar-condicionado central. À esquerda, o slide, que então acomoda a dinette, os armários, os nichos, o painel de controle que está acima da porta, micro-ondas, o conjunto aqui da cozinha com fogão, balcão, pia, armários e lá acomodado no banco do passageiro, que é giratório, tal qual o do motorista, o Odirley para as considerações finais, por favor. Então, primeiro, obrigado, Nelly, pela oportunidade de estar fazendo esse vídeo em conjunto para divulgar o nosso trabalho, porque as pessoas conhecem o nosso trabalho de outras empresas, né, das quais eu fiz parte, mas hoje nós estamos com uma nova proposta, né? A Partner Custom é uma empresa jovem, não vou dizer que é uma empresa nova, porque o conhecimento já tem há muito tempo, mas é uma empresa jovem, com pessoas com ideias inovadoras, e nós queremos levar isso a um nível muito grande e aumentar o caravanismo e poder possibilitar para algumas pessoas, alguns entrantes, uma possibilidade de um novo produto, e para pessoas que já estão no mercado, que já conhecem o trabalho e que querem apostar em algo novo, também pode procurar a gente, nós vamos atender e certamente vamos fazer bons negócios. Tá. Só para a gente concluir, em que cidade está localizada a empresa? Sim. A Partner Custom está localizada aí na cidade de Portão, no Rio Grande do Sul. É na Avenida Estância Velha 1298, cidade de Portão. Você pode me encontrar lá, o Odirley. Você vai ter o acesso financeiro da Juliana, o acesso técnico do Matheus, do Paulo e do Henrique, que são outros sócios da empresa também, que são os parceiros de negócio. Então, tenha certeza que na Partner Custom, tanto para a montagem de um veículo novo, quanto para manutenção, ou então para trocar ideia, tirar dúvidas, todos serão bem atendidos. Tá. E lembrando mais uma vez, todas as informações, inclusive o valor deste motorhome que nós filmamos, vão constar na descrição do vídeo. Então, por favor, não esqueçam de ler. Odirley, muito obrigada por ter feito esse convite a mim. É a primeira vez que nós estamos gravando e eu espero que o vídeo também contribua para o crescimento da empresa. Muito obrigado.